Obrigado. Que produzirá pão para que a gente sobreviva. Louvado seja teu nome por isso. Oramos, ó Deus, em agradecimento pelos irmãos que vieram de outras cidades, Senhor, que o Senhor protegeu e com certeza o protegerá na volta. Obrigado pelas nossas vidas e oramos que teu Espírito Santo venha falar conosco através da tua palavra, naquilo que a gente vai estudar nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Muito bem, vamos abrir em Hebreus capítulo 9, nós vamos fazer uma leitura, Hebreus capítulo 9, nós vamos ler dos versos 1 a 10, eu vou pedir que uma pessoa, por gentileza, possa fazer a leitura. Hebreus 9, de 1 a 10, um irmão ou irmã, o Giovanni já está tirando aqui o microfone, a Delma vai ler para nós? Pega sempre no meio. Isso. Olha lá. Aqui? Sim, pode falar já? Vamos ler com a Delma, por favor. 9, né? Lemos, em nome de Jesus. O santuário terrestre. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de culto divino e o seu santuário terrestre, porque foi edificado um tabernáculo cuja parte da frente, onde estava um candelabro, a mesa e os pães de proposição, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Sobre a arca estavam os querubins de glória, que com sua sombra cobriam um propiciatório. Mas dessas coisas não falaremos agora, com mais detalhes. Ora, depois que foram feitos todos esses preparativos, os sacerdotes entram continuamente no primeiro tabernáculo para realizar os serviços sagrados. Mas, no segundo, o sumo sacerdote entra sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Com isto, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Isso é uma parábola para a época presente, na qual se oferecem dons e sacrifícios, embora estes, no que diz respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, pois não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação impostas até o tempo oportuno de reforma. Amém. Obrigado, Delma. Muito bem, meus irmãos. Tem umas coisas interessantes no capítulo 9. A antiga aliança e a nova aliança comparadas. Vamos comparar a nova aliança, a antiga aliança, e nós vamos chegar da seguinte perspectiva. Qual das duas é melhor? Sob qual perspectiva o ser humano deve viver? Essa é a proposta do livro de Hebreus. Para os que nos visitam hoje, inclusive, sejam bem-vindos ao Albert e a nossa querida Érica, Deus abençoe. Lembra, qual é o motivo pelo qual o autor de Hebreus está escrevendo a sua carta? Lembram do motivo? A tônica é uma só. Qual é? Eles não voltem para Moisés, mas fiquem em Cristo. Isso. Eles estavam querendo abandonar a fé cristã e voltar para Moisés por uma razão. Estavam sofrendo perseguições, perdendo bens, perdendo empregos, muitos perdendo a própria vida. Então eles chegaram na seguinte lógica. Quando a gente estava ainda como judeu em Moisés, nunca sofríamos perseguição. Agora que a gente está no caminho do Nazareno, a gente sofre perseguição. Então vamos voltar para Moisés para a gente não sofrer mais nenhuma perca. E o autor de Hebreus, ele tenta inverter essa lógica, dizendo que a apostasia é um perigo, porque a apostasia vai levá-los para longe de Deus, para a condenação eterna, e serão rejeitados por Deus. Então a lógica é essa. E ele
no seu convencimento, nos seus argumentos de convencer, ele junta todo o Antigo Testamento, faz uma comparação, não com o Novo Testamento, porque não tinha, né? E estava sendo elaborado. Mas ele pega toda a perspectiva dos ensinos de Cristo e joga para que eles façam essa comparação. No que fazem essa comparação, ele diz, o que é melhor, viver em Moisés ou em Cristo? Então, há várias situações que a gente está estudando desde o começo do curso sobre da importância de continuar na nova aliança. Tem uma nova aliança, começou uma nova aliança. Isso é muito importante porque eles vão ter essa percepção. Em Hebreus 9, leremos sobre sacerdotes, sangue, tabernáculo e perdão dos pecados. Este capítulo começa com o escritor hebreu fornecendo uma visão geral da primeira antiga aliança. Em sua carta, ele descreve o layout físico do tabernáculo e como os sumos sacerdotes eram. Sob a primeira aliança, apenas os sumos sacerdotes eram permitidos atrás do segundo véu do tabernáculo, que deveria fornecer uma barreira entre os pecadores e Deus. A gente vai ver isso no capítulo 9. Uma vez por ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote ia atrás do segundo véu, algumas traduções usam a palavra cortina, para entrar nos santos dos santos, na presença de Deus. Uma vez além do segundo véu, o sumo sacerdote oferecia sacrifício por si mesmo, pelos pecados do povo cometido em ignorância. Daqui a pouco eu encontrei uma pérola. Eu vou trazer para vocês uma parte da liturgia, como que acontecia no dia da expiação por parte do sumo sacerdote. O capítulo 8 mostra a descontinuidade entre a antiga e a nova aliança. O capítulo 9 revela que há alguma continuidade entre os dois, representado nos dois tipos do tabernáculo. No entanto, há clara superioridade daquilo que Cristo ministra. O principal argumento de Hebreus 9 é mostrar a superioridade do sacrifício de Cristo por nossos pecados. A ideia toda é essa. Como que o sacrifício de Cristo é superior aos sacrifícios do Antigo Testamento. E não somente uma questão de sacrifício, mas também uma questão de resultado. O qual é que dá o melhor resultado? Isso é muito importante. E não somente qual é o melhor resultado que vai dar, mas em que lugar o perdoado ficará. Aqui está uma outra questão que a gente vai tratar. É nessa nova aliança que é absolutamente perfeita e incomparável. Esse teólogo, o Frank Binford, ele diz o seguinte, ele fala de uma coisa muito importante. O capítulo 8 termina com as palavras sinistras, pronto para desaparecer, quando ele fala da antiga aliança que caducou e está prestes a desaparecer. Foi assim que o Espírito Santo, que inspirou essas palavras, preparou as mentes dos discípulos judeus para o desaparecimento de seu venerado sistema religioso, o que aconteceu em poucos anos com a destruição de Jerusalém. Olha que coisa interessante, gente. Já falei sobre isso, é importante voltar a esse tópico. Que ano que o templo foi destruído? Aproximadamente 70. Ou 71, alguns vão dizer 71. Tudo bem, tanto faz. Mas é isso aqui. Hebreus foi escrito uns 15 anos antes, mais ou menos. Exatamente, por aí. 15 a 20 anos. Hebreus foi escrito nessa data. Então, veja. Olha que loucura. Os caras estão querendo deixar Moisés para voltar para Moisés. Querendo deixar Cristo para voltar para Moisés. Só que a maior consciência espiritual e religiosa dos judeus era o templo. Só que no ano 70 ou 71 ele foi destruído. Na minha percepção, é uma clara demonstração de Deus que o templo foi uma coisa ultrapassada. É como que se a destruição do templo fosse a destruição de Moisés de vez. Moisés, entenda o que eu quero dizer, tá? Não a pessoa de Moisés, mas o ministério dele. O ministério sacerdotal do Antigo Testamento. A aliança mosaica. Estariam mais ou menos meio que adorando
adorando a Moisés, né? Ligado mais a Moisés do que na própria lei. Veja, a diferença outra diferença, foi bom, Romualdo, você tocar nesse assunto. A diferença, uma outra diferença básica sobre fé cristã, diferença básica, e o judaísmo, é isso aqui. Vou usar uma palavra difícil agora. O judaísmo vive na ortodoxia. A fé cristã vive na... Qual é o... Ortopraxia. Qual é a diferença dos dois? Um é conceito. O outro é vida. Então, o judeu, isso ninguém discute. Conceitualmente falando, são absolutamente perfeitos. Por isso que eles vivem na ortodoxia. Que, aliás, foi a denúncia de Jesus com eles, não é? Vocês falam, mas não fazem. Vocês ensinam, mas não ajudam. Qual é a proposta do Cristo? Ortopraxia. É o fazer. O que vai... É a ação. O que vai... Isso é um princípio já no Antigo Testamento. Deus já fazia denúncia que o povo só falava, ensinava, conceituava, mas nunca. Jesus também vai fazer essa denúncia. Se vocês conhecessem o que é misericórdia, não teríeis matado inocentes. Lá em Miqueias, o Deus já vai denunciando, acho que vamos falar disso hoje. Miqueias, Deus já vai denunciando, quando Deus diz, o que ele requer de ti? O que ele requer de ti? Esse versículo todo pastor já pregou nele, hein? Miqueias 6:7. Que ames a justiça, pratiques a misericórdia. Então, a ideia de Deus sempre foi vida. Então, o que o Frank Binford está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, o desaparecimento de seu venerado sistema religioso que aconteceu poucos anos com a destruição de Jerusalém. A coisa é tão interessante que quando o evangelho foi pregado em Jerusalém por Pedro e que teve quantos mil convertidos na primeira pregação? Quase 3 mil. Aí quanto foi mais no outro dia? Ou aquela semana? Você tem 5 mil pessoas que se converteram em Jerusalém. A coisa era tão esdrúxula, pastor Sérgio, que os sacerdotes que se converteram, de manhã eles faziam o sacrifício e de tarde ia adorar Jesus. Como é que pode? Tinha uma profissão. Exatamente. Então, quer dizer, o cara continuava na profissão e na vocação, mas como ele tinha abraçado a fé cristã, ele adorava Jesus ao mesmo tempo. É loucura. Então, para tirar isso da mente do judeu naqueles dias, foi muito difícil. Até mesmo entre os discípulos. Eu já falei isso para vocês. Agora, como que você vai se desligar de um sistema que praticamente moldou a consciência e moldou a vida prática, Albert? Como é que você tira daquilo que já está impresso na alma do cara? Pastor, seria o caso que aconteceu com o pessoal no deserto, que eles preferiam voltar a ser escravos e continuar no que eles estavam vendo a Deus. As dificuldades que estava apresentando, que na verdade era um argumento muito frágil, né? Porque nós comíamos isso, comíamos aquilo. Porque estava impregnado neles. Então assim, quando é que eu falei sobre isso, quando é que a gente vai entender que para uma conversão a Jesus Cristo, ela significa ruptura. Você tem que ter uma ruptura. Porque as convenções humanas não são as convenções de Deus. Deus vai falar isso pelo profeta. Os meus pensamentos não são
os vossos pensamentos. Então, o livro de Hebreus, o autor, segundo Lutero, foi Apolo? E foi mesmo? Eu ensino isso. Claro. O autor de Hebreus vai provocar essa ruptura. E eu falei do Estevão semana passada, né? De maneira como que ele foi o único que entendeu. Aliás, teve até uma figura impressionante que o cara que entendeu antes de Estevão. Sabia disso? Sabia, Daiane? Que teve um sujeito que entendeu tudo sobre Jesus antes do próprio Estevão. Aliás, ele entendeu tudo sobre Jesus antes mesmo da vinda do Espírito Santo. Que foi o Gestas. Quem foi o Gestas? O bom ladrão. Era Dimas e Gestas, né? E de acordo com Eusébio de Cesareia, era Dimas e Gestas. O Dimas, o Gestas provoca dizendo, se você é o filho de Deus, tira nós daqui. O Dimas vai dizer o quê? Você não está percebendo que ele não cometeu mal nenhum? E mais, nós merecemos o castigo que nós estamos passando. Ele nenhum mal fez. Lembra-te de mim quando entrar no seu reino. O Dimas foi o cara que entendeu. A morte desse homem é sacrifício. Ele ali percebeu o sacrifício do Cristo. Esse homem não é um homem qualquer, ele não é um profeta, ele não é nenhuma figura religiosa. Ele é aquele que os profetas pronunciaram. Ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o Salvador. O cara, um bandido, morrendo, teve a percepção qual era o ministério de Cristo. E ele foi salvo, porque Jesus disse isso para ele. Hoje estarás comigo. Não no céu ainda, no paraíso, né? Você vai fazer um passeio hoje comigo, tá, Dimas? Primeiro nós vamos no seio de Abraão. Vamos ver a turma lá. Preciso dar uma saudação para a turma lá. É só um passeio, tá? Aí depois a gente sobe. Vamos dar um passeio lá. Isso é impressionante. Aí ele vai dizer, o templo sendo destruído, o sacerdócio morto, os sacrifícios interrompidos, o judaísmo tornou-se apenas sombra pálida e incruenta do seu antigo eu. E em si mesmo e no seu melhor, era apenas uma sombra das coisas boas que estavam por vir. Foi muito lúcido essa leitura que o Frank Binford, ele fala nesse capítulo 8 que nós já estudamos, entrando no 9. Sim. Conforme o livro apócrifo diz, Dimas, o bom ladrão? Bom ladrão. Não sei se já estudou para você explicar para nós. Ele roubava o templo. Ele pegava as coisas lá, e aí ele foi preso por causa disso. Uhum. Talvez até aí contribuiu para ele já era contra o templo, queria pegar, para ele aceitar, ter alguma coisa. Não, isso é uma lenda, sabe por quê, Nilton? Porque como Israel, ou Jerusalém, ou a Palestina estava sendo ocupada pelos romanos, ninguém poderia sentenciar ninguém à morte sem autorização do Pilatos. Então, foi a maior dificuldade de crucificar Jesus, porque Pilatos não queria. Então, se os dois estavam na cruz, não é que os judeus julgaram e condenaram eles à morte. Não, eles foram condenados pelo Império Romano. Às vezes a pedido dos judeus. Né? Quem faz Mas mesmo assim, mesmo que fosse a pedido do judeu, qual é a intenção de Pilatos crucificar bandido? Então eles eram mais do que bandidos. Eles eram criminosos de alta periculosidade e que, de uma certa maneira, eles transgrediram alguma lei romana. Percebe? Eles não eram boas pessoas, o próprio Dimas vai dizer isso. Nós estamos aqui
porque merecemos estar. Agora, o que eles roubaram? Será que eles tentaram roubar alguma coisa de Pilatos? Será que eles tentaram roubar alguma guarnição romana? Ou será que eles não mataram um soldado na covardia para poder roubar alguma coisa dos caras? Então, percebe, Nayane? Diz lá também que ele fazia isso, ele roubava e ele levava para os pobres. Igual Não, isso é Robin Hood. o Robin Hood. Pessoal, é o seguinte, a coisa mais linda na história cristã são as lendas. O Dimas era o bom e Gestas era o cruel. Então, assim, de alguma maneira, eles eram ladrões, mas eles eram considerados ladrões de uma certa alta periculosidade para o império, não para os judeus. Porque os judeus não tinham nenhuma autoridade E outra, a crucificação era uma arte romana, o judeu nem podia fazer isso. Qual era a morte judaica? Qual era a execução deles? Apedrejamento. Era apedrejamento. Não é a crucificação era uma arte romana, que eles já praticavam há cerca de 400 anos. Lembra do Espartacus, que foi o escravo rebelde? Eles crucificaram 2.000 escravos quando venceram o Espartacus. Você imagina, você está viajando numa estrada e você tem 2.000 crucificados? Aonde conseguia madeira para fazer tanto? Pois é, hoje consegue, imagina naquela época, né? O desmatamento começou. O desmatamento começou lá. Por isso que a Europa hoje está um problema sério com desmatamento. Quase não tem. Eu acho que é na Inglaterra ou na Alemanha que nem tem mais floresta. A França, né? Nem floresta tem mais. Então, Nilton, é uma coisa boa que você fez, a pergunta sua, porque tem muita lenda. Sim, os apóstolos faz tudo. Isso. Fala, Sérgio. Eu queria perguntar, que eu fiquei quietinho aqui. Eu estou meio ausente, mas... Não, fica à vontade. Dentro da divindade anterior, há algum paradoxo entre a destruição do templo em 70 e na época da Nabucodonosor? Tem toda uma ligação. Se tem alguma ligação a destruição do templo em 70 com Nabucodonosor em 606 mais ou menos, tem tudo a ver. Ele tirou a religião do povo. Exatamente. Porque, por exemplo, se uma coisa é preciosa para Deus, Deus não queria destruir ou deixar que fosse destruída. Por exemplo, por que a Arca da Aliança ninguém sabe onde está? E ninguém vai saber. Porque para Deus ela é preciosa. E por isso que ela nunca foi destruída e nem nunca foi encontrada. Por que o templo foi destruído 3 vezes? Foi destruída com Nabucodonosor, aproximadamente no ano 160. Foi destruída por Antíoco Epifanes e por fim foi destruído por Tito. Por que Deus não quer templo? Porque Deus nunca quis. Lembra lá quando Davi teve aquela brilhante ideia? Hoje, se o Davi vivesse hoje, ele ia com certeza tomar remédio para TDAH. Pensa um sujeito que não parava sossegado. Ele era hiperativo. Ele estava deitado pensando. O cara deitado, a mente continuava trabalhando 24 horas por dia. Aí ele teve uma brilhante ideia. Já sei. Vou construir um templo. Natan, vou construir o Natan, né? Natan, vou construir o templo. Faz mesmo que Deus é com você. E Deus falou, não sou não. Não sou não. Aí Deus vai falando um monte de coisa para Natan, mas a fala mais importante de Deus é no final, quando Deus fala assim, Natan, fala para Davi o seguinte, ele está preocupado em fazer uma casa para mim, eu é que estou fazendo uma casa para ele. Então Deus nunca quis templo. Aliás, vamos falar isso hoje, Deus nunca quis sacrifícios de animais. Então é Deus dizendo, eu não quero. Agora vem, com todo respeito, mas todas as vênias, para os que acreditam que vai ter uma restauração do templo de novo em Jerusalém, é loucura. É loucura. Para começar, Deus nunca quis. Mas Deus se convencionou a isso. Deus destruiu 3 vezes, Deus dizendo, eu não quero isso, nunca quis isso. Aí vem Cristo, e a gente viu semana passada, qual é o verdadeiro tabernáculo para Deus? Que somos nós.
Aí vem uma turma que acredita que o templo vai ser restaurado. Eu falei para uma pessoa sábado passado, um cristão muito fervoroso, um crente muito fiel a Deus. E ele acredita. Eu falei, mas irmão, se o templo vai ser restaurado, vai ter que ser restaurado Moisés. Moisés vai ter que ser ressuscitado. Me explica isso. Não vai ser porque a profecia diz tal. Aí ele, exatamente. Aí eu falei, mas se restaurar Moisés, tem que restaurar o sacrifício. E para a Bíblia diz, em Hebreus, que o sacrifício já não existe mais. Não, mas eu acredito que vai ser restaurado mesmo o sacrifício de animais. Falei, não, eu não entendi. Ele, não, vai ser por pouco tempo. Não importa se fosse um dia. É blasfêmio, para acabar. Mas é um cristão fiel, mas falta... Esse aqui é o 36, 37. Fala. Então, mas aí é que é, Giovanni. Qual é a tônica do Antigo Testamento em toda ela? Qual é a tônica? Qual é a tônica? Cristo. Nós estamos estudando Hebreus. Todas as coisas do Antigo Testamento, eles eram sombras. Vamos continuar. A nova aliança é superior à antiga aliança, porque Jesus é superior a todos os sacrifícios e sumos sacerdotes anteriores. Jesus é o nosso sumo sacerdote para sempre. Ao contrário dos sumos sacerdotes anteriores, que eram temporários, Jesus continuará sendo o nosso sumo sacerdote para sempre, porque Jesus venceu a morte e podemos ter certeza que o nosso sumo sacerdote reinará por toda a eternidade. Eu vou pedir que alguém leia para nós. Mateus 12, 10, eu acho. 12, 8. Alguém leia Mateus 12, 8. O microfone já está na mão do secretário. Quem vai ler? Romualdo. Pega sempre no meio aqui, tá? No meio, sim, senhor. Mateus 12, 8. Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Lê mais, eu acho que é. Vai lendo aí. E partindo dali, chegou à sinagoga Não, deles. para lá, deixa eu ver, eu fiz uma informação errada, peraí, meus irmãos. Às vezes ao vivo dá stick, né? Mateus 12... Isso, não, é Mateus 12, versículo 5 em diante. Mateus 12, 5. Ou não tendes lido na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que estáis aqui quem é maior do que o templo. Mas, se vós soubesseis o que significa, misericórdia quero, e não sacrifício, não condenareis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Veja bem, quem lembra que eu falei como que Jesus por que ele é Senhor do sábado? Porque ele é o próprio sábado. Ele é o descanso. Jesus é o próprio sábado, por isso que ele é Senhor do sábado, ele é o próprio sábado. Em outras palavras, o pastor Calixto está no sábado todo dia, a vida inteira. Quando Valdemir, quando é que nós praticamos o sábado? Ou guardamos o sábado? Ou santificamos o sábado? Quando a gente está nele. Quando a gente está em Jesus, a gente está no sábado. Quando Cristo é nosso Senhor, nós estamos no sábado. Então são essas coisas que o pessoal não entendem. Então ele disse, eu sou o Senhor do sábado. Por quê? Porque ele é o próprio sábado. Ele disse, Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu sou o sábado, vem descansar em mim. Aí fala, encontrareis descanso. E em mim encontrareis descanso para as vossas almas. Ora, o que é no hebraico a palavra descanso? Giovanni, você que é catedrático no hebraico. Shabat. Shabat é sábado. O Jesus está dizendo que ele é o sábado. E todo que crê nele está vivendo
No verdadeiro sábado. Sim, Calixto. Lá na antiga aliança, os judeus guardavam o sábado. Sim. Mas agora na nova não faz sentido mais. Não faz, porque o sábado se personificou. Quando Deus falou para eles guardarem o sábado, já era preparando para eles o quê? Um descanso espiritual. Entende? Então o sábado do Antigo Testamento, lá, Albert, lá no Antigo da Aliança, era um sábado que prefigurava como o templo. Vamos fazer uma matematiquinha aqui, bem legal. Sabe aquela história? Deixa eu desenhar para você. O que estava em Cristo? O sábado. O que mais? O templo. O que mais? Sacrifícios. O que mais? O sangue. O que mais? As festas. Os tabernáculos. Pessoal, abra a mente espiritual. Todas essas figuras do Antigo Testamento se resumem em Jesus Cristo. Ele é o Antigo Testamento em carne. Agora vai falar isso para o adventista do sétimo dia. Não aceita. Por quê? Porque, lembra? Por quê? Porque a mente já está aculturada com esse princípio. Mas o próprio Cristo já se autoafirmou. E olha que fala aquele da Érica. Eis aqui quem é maior? Não, ele é Senhor do sábado. Lá do verso 7. Aqui está quem é maior que o templo. O que se encontrava no templo? Vamos falar do templo. Templo, você encontrava. Ok. Sacerdote. Arca da aliança. O altar. Preste, ó. Cristo é o sacerdote. Cristo é a presença de Deus, é a aliança. Cristo é o altar. Para que... vamos ver se vocês se lembram disso. O que o templo oferecia para as pessoas? Tudo isso aqui. Perdão. Oh, glória. Justificação dos pecados. O templo, tudo que acontecia no templo, oferecia o que para a pessoa? Quem é o perdão? Por isso que ele pode dizer, eis quem aqui está, quem é maior que o... Outro texto impressionante. Esse vocês sabem de cor. Porque onde 2 ou 3... De onde Jesus tirou isso? Calixto fala com que poder a igreja dela. Porque as pessoas falam assim, eu sou a igreja. Opa! Eu sozinho não é. Mas a partir de 2 ou 3... Exatamente. Que é a igreja? A partir de 2. Só que os rabinos, vou falar aqui para o Giovanni que ele é quase um circuncidado. Os rabinos diziam o seguinte... Olha esse homem aqui. Esse homem está aqui, ó. Olha lá, rapaz. Leia Hebreus, ainda bem que está... Brincadeira. O Giovanni é como muitos que eu conheço, são apaixonados pela cultura judaica. Jesus tirou da Torá, porque os rabinos diziam o seguinte, esse princípio era da Torá. Eles diziam o seguinte, Vânia, quando 2 determinarem sobre alguma coisa na terra, Deus está junto deles, porque Deus está na Torá. Quando Jesus disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ele está se chamando de quê? De Deus, de palavra de Deus, da Torá. Olha que coisa impressionante. E mais, isso
Eu falei um pouquinho semana passada, mas eu quero trazer um pouco mais de riqueza de detalhes. Em Marcos capítulo 2, verso 10, a cura do paralítico, que desceu do teto, não do céu, né? Do teto. Quem vai ler para nós Marcos 2:10? Marcos 2:10. O que diz lá? Para sair lá na gravação, ficar bonito. Preste atenção no que vai ser lido. Só cuidado para não apertar no botãozinho lá. Lê lá, Calixto. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Preste atenção. Jesus disse, deixa eu escrever textualmente: Filho do homem tem o quê? Autoridade para Perdoar pecados. na terra para essa fala dele tem um monte de coisas ali. Antes de eu explicar isso aqui, ele diz que ele tem autoridade. Poder é diferente de autoridade, sabiam disso? Qual é a diferença entre autoridade e poder? Poder, o poder é o exercício de uma força em um nível. Poder é o exercício de uma força em algum nível. Autoridade é um reconhecimento desse poder. Mas nem sempre o poder e a autoridade são iguais. Por exemplo, um bandido com uma arma, ele tem o poder de te roubar. Ok? Mas ele não tem autoridade, porque você não reconhece isso nele. Um policial rodoviário, ele não tem poder de parar um carro. Aí vem uma carreta lá. Bom, você sabe o que vai acontecer com ele, né? Ele não tem poder para parar um carro, mas ele tem autoridade. Ele só faz assim. Por quê? Porque a autoridade é o reconhecimento de um poder que é dado ao ser em questão. Então veja, Jesus disse, vamos aqui, olha que impressionante. Ele disse que o Filho do Homem, ou seja, ele representa a humanidade. Ele representa a humanidade. Ele possui autoridade na terra, ou seja, dele tem reconhecimento de poder e o próprio poder em si. Para perdoar, atributo ou ação apenas feito ou exercido por Deus. Olha que coisa impressionante. Vamos acompanhar o raciocínio. Jesus diz assim: o Filho do Homem é a representação da humanidade. O Filho do Homem tem autoridade na terra, reconhecimento de poder, para perdoar, ação apenas feito por Deus. No Antigo Testamento, vou falar isso porque o Sérgio não estava aqui. E a Érica não estava e o Albert não estava. E a Larissa não estava faz muito tempo. No Antigo Testamento, perdão só era possível por Deus. Lembra, Vânia, que eu falei isso? Lembra, Sérgio?
Então, quando alguém pecava, Sérgio, quando alguém pecava contra o outro não tinha que pedir perdão porque ofendeu. Porque para o povo do Antigo Testamento, todo pecado era só cometido contra Deus. Aí eu citei o Salmo 51, quando Davi confessa o pecado, ele pede perdão para quem? Para Deus, porque ele vai dizer, contra ti somente eu pequei, mas ele pecou contra Batseba, contra o pai da Batseba, contra a família do Batseba, contra Urias, ele pecou contra um monte de gente, ele tinha que pedir perdão para um monte de gente, mas na cultura deles, eles só pecaram contra Deus. Por isso que o Jacó não pediu perdão para Esaú, e nem tampouco Esaú perdoou Jacó. Eles se reconciliaram, mas não teve essa questão de perdão, porque o Jacó pecou contra Deus. O Jó vai falar a mesma coisa, eu pequei contra Deus. Davi disse, eu pequei contra Deus. E por que que só Deus pode me perdoar? Porque só Ele tem autoridade e poder. Olha que impressionante. Na nossa mente cristã, é uma coisa tão simples e muitas vezes tão familiarizada que a gente dá muita pelota. Quem estava ouvindo ele disse, ensina-nos a orar. Aí como é que Jesus começou a oração? Começou aí. O negócio de chamar Deus de pai. Os caras não chamavam Deus pelo nome para chamar ele de pai? Como é que é isso aí? Eles nem falavam Yahavé. Eles chamavam Elohim, El Shaddai, Elolam, mas nunca Yahavé, nunca. Mas Jesus ensina que eles têm que chamar Deus de quê? Já não deu um susto, não deu? Vai piorar. Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome, venha teu reino, seja feita assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Agora que piora. Perdoa as nossas ofensas, assim. Oi? Oi? Como é que é? Mas quem é que pode perdoar pecados? Percebe? Para nós, Nayane, é totalmente tranquilo isso aí. Mas para quem escutou, Jesus está fazendo olha lá, Jesus está provocando uma ruptura. Quem quer viver com Jesus tem que estar pronto para uma fratura. Não física, graças a Deus. Uma fratura religiosa, uma fratura cultural, uma fratura racional. Para a gente receber Jesus Cristo na sua plenitude, temos que romper com tudo isso. Também a gente percebe uma ampliação, né? E no sentido da consciência. Vamos falar disso hoje. Exato. E ó, gente, aí o autor de Hebreus, sempre o autor de Hebreus, ele está proporcionando isso para os leitores. Na nova aliança, tudo está melhorado. Porque o perdão a gente encontra no Cristo, que é o quê? Que é o sábado, que é o templo, que é o sacerdote, que é o sangue, que são as festas, que é o tabernáculo, que é a arca da aliança, que é o altar. Então, quando ele fala assim, eis aí vos dou o quê? Para aquele que crê? Eu vos dou a autoridade. Depois Atos 1,8 diz que ele dá, mas recebereis poder. Ou seja, quem está no Filho do Homem tem também as suas prerrogativas de poder e autoridade. Por isso, deixa eu falar disso que eu esqueça. Por isso que a Leia pode perdoar a Jaque. Mas a Leia não é Deus. Mas a Leia tem autoridade e poder de Deus, porque ela está no Filho do Homem. Quem está no Filho do Homem tem poder e autoridade. É ele quem disse isso.
Eu represento a humanidade. Todo ser humano que está em mim tem a mesma autoridade e poder que eu tenho. Por isso que nós temos poder de quê? Perdoar. E por isso, Raquel, que quando você não perdoa, você está negligenciando um poder e autoridade que ele te deu. Então, simplesmente não perdoar não é somente um pecado contra alguém, mas não perdoar é a mesma coisa que rejeitar a primogenitura que Esaú teve. Rejeitar a primogenitura que Esaú tinha foi a mesma coisa que dizer para Deus: eu não gostei da tua ideia, para mim a tua ideia não tem sentido. E quando nós negamos o perdão a alguém, a quem quer que seja, a o que quer que tenha feito conosco, nós estamos negligenciando o poder e a autoridade que ele nos deu para isso. Vocês não estão entendendo? Fala, Calixto. Ainda falando sobre a questão do poder e autoridade, em Atos 19, quando os filhos de César vê Paulo expulsando, Sim. eles tentaram fazer, né? Exatamente. O demônio respondeu: peraí, eu conheço Paulo e sei quem é Jesus, mas vós, quem sois? Por quê? Porque eles não estavam no Filho do Homem. Só tem poder e autoridade do Filho do Homem quem está no Filho do Homem. Lembra daquela antiga canção que a gente cantava? Lembra, Suzy? Aquela antiga canção? Como é que é? Agora nem eu lembro mais. Não. Poder é... Como é que é? Pertencem a Jesus. Como é que é? Como é que era? Poder, autoridade e poder pertencem a Jesus. Lembra dessa canção? Lembra? Quem lembra dessa canção? Só os mais antigos. A autoridade e poder pertencem a Jesus. Não, isso aí é outra autoridade e poder. Mas enfim, deixando o lírico para lá, autoridade e poder é algo que pertence a Jesus Cristo, o Filho do Homem. E todos que estão no Filho do Homem têm autoridade e poder, porque ele mesmo disse: eis aí vos dou autoridade e poder. Onde 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estabeleço o que eles decidirem. Eis que vos dou as chaves do céu, é o comando lá. O que ligar na terra? O que é isso? Poder e autoridade. Por que a igreja tem poder e autoridade? Porque a igreja está no Filho do Homem, que tem poder e autoridade. É melhor ficar com Moisés ou é melhor ficar com o Filho do Homem? Já que você tocou nesse assunto, explica aí por que o pessoal prega que Pedro foi o primeiro papa, que ficou fachado. Só por uma questão religiosa do catolicismo. Quem arvorou isso para eles, principalmente foi um papa chamado Leão I, um cara super político. Tinha que ser Leão, né? Leão I viveu entre 380 e 440. Foi Leão I, só para você ter ideia do poder dele, como chefe da igreja romana. O domingo foi ele que estabeleceu como um feriado. Faz 1600 anos que o mundo ocidental guarda o domingo como feriado. Antes disso, o domingo era um dia comum. Era um dia útil. Os caras iam para a missa, mas trabalhavam à tarde. Não era feriado. Engraçado, na França, fecha totalmente. Inteiro. Só funciona realmente hospitais, farmácia, mais nada. Nada. Inclusive... Respeito domingo, eu nunca vi em lugar nenhum. Não tem. Então veja, o Leão I era fera. Ele ganhou o título de protetor de Roma, porque o Átila, quando ele foi invadir Roma, sitiou Roma e tal, aí o Leão I foi lá e disse: rapaz, onde você está com o juízo? Você está com o juízo, rapaz? Esse império aqui é um império secular. E o cara dobrou o Átila entrou em Roma, roubou, mas não destruiu nada. Aí ele ganhou o título de protetor de Roma.
Então ele arvora mais isso aí, que ele é o Pedro, foi o Papa, aquela coisa toda. Era agora com o Leão Que o leão agora, outro leão que veio aí, né? Quando você levantar do Papa, ele é colocado como bispo e protetor de Roma. Protetor de Roma. Até hoje, chamado Papa, é até hoje, né? Começou com o Leão I. Leão I, se você estudar a vida do Leão I, ele é um cara inteligentíssimo, foi. Inteligentíssimo. Político até tutano. Amante profundamente de riqueza e dinheiro. E estava tudo coligado, né? O poder político, o poder religioso, né? Era ele que comandava, na verdade, até o reino, o Império Romano, enfim, certo? Vamos parar por aqui, que senão começa a falar. E lutou pela proeminência, né, de Roma. Foi então, a partir dele, Bispado e começou com o Leão I. Exatamente. Se fortaleceu em Leão I. Muito bem. Então, aí vai a questão. Vocês querem na antiga aliança ou querem a nova aliança? Porque quem está em Cristo... Então, Calixto, eu fico pensando que esses cristãos que querem viver na lei de Moisés, eles não entenderam. Com todo respeito à doutrina ou à teologia adventista, que é riquíssima, com todo respeito a outras facções cristãs que vão nessa linha do legalismo, eles não entenderam. E não estão dando a devida glória a Jesus Cristo. Não entenderam quem é Jesus Cristo, percebe? Não entenderam a supremacia de Cristo, a soberania de Cristo, a deidade de Cristo, a espetacularização de Cristo. É só um título, mas que eles não entenderam. Não entenderam. Então, quando nós estamos em Cristo, nós estamos à sombra dele. E não quero falar agora dos legalistas, mas também, Nayane, de muitos pastores que arvoram para si uma coisa que eles não têm, que eu já falei isso para vocês anteriormente, que é importante falar, que é pegar alguma coisa do Antigo Testamento para si, mas para que se requer algum tipo de poder sobre a congregação, que é a unção. Não, porque o pastor é ungido de Deus, não toqueis no meus ungidos. Não é bem assim. Todo crente é ungido. Todo cristão, e o pastor é um cristão por tabela, ele está trabalhando debaixo da autoridade do ungido. João diz, 1 João diz isso com muita claridade. Todos os pastores trabalham debaixo da unção do ungido, mas ninguém é o ungido. Isso é coisa do Antigo Testamento, que quem é que era ungido lá no Antigo Testamento? 3 ministérios que eram ungidos no Antigo Testamento. Sacerdote, profeta e rei. Esses eram ungidos, mas todos eles eram figuras que Cristo que é, ao mesmo tempo, profeta, sacerdote. Então, eles todos ministravam na unção do Antigo Testamento na perspectiva do ungido que viria, que significa Messias em hebraico ou Cristo em grego. Que Messias e Cristo é ungido. Então, quando um pastor diz assim, tia Lu, não, eu sou ungido do Senhor, eu falo, está querendo tomar o lugar do Cristo, né? Eu lembro que eu falei isso para vocês, que eu tive um debate lá em Londrina. Eu compartilhei com você, vou compartilhar aqui alguns aqui não estavam. O Nilton até esqueceu, porque idade quando chega é complicado. Não, ele morreu, pastor. Aquele que discute comigo tem breve vida. Aquele que discute comigo, eu sou ungido, pessoal. Aquele que discute comigo, a vida tem pouco, viu? Aí eu fui dar uma palestra em Londrina, a igreja estava lotada a igreja e tal. Luterana livre. Luterana? Acredite nisso. Mas você tá por fora, rapaz. Eu quero essa capa, hein?
Só que ele era um pastor que veio de outra denominação. Aí, a igreja lotada, junto, tinha visitante, tinha muita gente. Umas 200 pessoas, mais ou menos. Aí eu estava ministrando e vocês sabem que sabe que o professor é o seguinte, dentro das ciências que a gente ensina, a melhor coisa é a provocação. A provocação desperta interesse, curiosidade ou raiva. Mas tudo isso é bom para o cara querer saber. Porque se eu falar só o que é o ponto pacífico, não traz crescimento para ninguém, vai ser até sacal demais. Aí eu falei, muito bem, irmãos, esse outro ponto aqui é importante falar, né? Existe e tal aí, e teologia de que o pastor é ungido. Pastor não é ungido, nunca foi. Mas eu já sabe aquela história? Eu joguei a bombinha e esperei explodir? Eu só falei isso, deu um tempinho. Rapaz, aí o pastor levantou. Eu não concordo com você. Tá bom. Rapaz, o homem ficou agressivo. O cara ficou agressivo. Mas eu já esperava, né? Não, porque veja bem o que Davi falou, porque a lei diz que papapá. Deixa ele falar, né? Não é uma das táticas lá da guerra do... Como é que é o senhor da guerra lá? O Shinzu lá? O Shinzu? Né? Deixa ter o adversário... Pensar que está ganhando, mas ele está só se enforcando. Falou. Eu falei, então pastor fulano, é o seguinte... Então, a partir de hoje, de acordo com os seus argumentos, a partir de hoje, todo esse povo que está aqui vai terminar as orações em seu nome. Então, Senhor, nós oramos por esta cura em nome do pastor João. Eu falei, não é. Eu falei, não, ué. Por que você acha que a gente ora em nome de Jesus? O nome de Jesus é mágico? É para agradar ele? É para fazer bilu-bilu nele? Não. Por quê? Porque nós estamos orando, reivindicando, repreendendo em nome do ungido. E eu estou debaixo da unção dele. E toda autoridade e poder eu tenho na unção dele. Aí fui explicando, né? Aí o pastor ficou endemoniado. Quase que eu estendi a mão, irmãos, vamos... ele ficou bravo. Não, o pior não foi isso. O pior é que eu ia dormir na casa dele. Não, sempre tem umas histórias, né? Aí, falei, não, pior que te ajuda também, pai. Rapaz do céu, mas ele foi numa deselegância comigo, assim. O cara pode discordar. Eu não estou aqui vendendo uma verdade absoluta de mim mesmo. Qualquer um aqui pode discordar, não tem problema. Mas saiba discordar. Tem argumentos, tem educação, né? E outra, não estou ali num debate, eu estava ali dando uma palestra. Eu sou um professor convidado, eu vou entrar em discussão com alguém que está assistindo a palestra, eu não vou discutir. Como eu fui dar uma palestra aqui em 2021, fui dar uma palestra lá em Toledo sobre ciência e fé. Terminei a palestra, foi aquela palestra que eu dei lá que ficou tirando sarro de mim o Edson, né? O Edson ficou... Porque a minha palestra foi 1h50. Mas essa palestra até eu ia ficar com raiva de escutar tanto tempo. Daí eu abri para perguntas, aí os caras fizeram as perguntas assim, meio cabulosa comigo. Eu respondi, sabendo que tinha polêmica, que ia colar. Mas ninguém foi desrespeitoso comigo. Não tem problema. Mas o cara foi desrespeitoso comigo. Mas aí eu fiquei na minha. Aí teve uma mulher que pediu a palavra. Eu falei, meu Deus, o negócio vai espalhar aqui. Aí a mulher falou assim, pastor fulano, vou dar o nome de João, tá? Pastor João, não concordo com você. Eu aprendi com o pastor Irã que hoje é uma verdade. Menina. Aí o outro falou a mesma coisa, o outro falou a mesma coisa. Eu falei, muito bem, irmãos, vamos continuar a nossa coisa. Aí, e dormir na casa do homem. Falei, pastor, é o seguinte, lá em Londrina. E eu tinha um resto de palestra no outro dia de manhã, no domingo pela manhã. Nossa, aí
Aí eu falei, pastor, ó, eu e minha esposa vamos dormir num hotel aqui. Não, pastor, você vai me ofender desse jeito? Eu falei, mais do que eu fui? Mais do que eu fui? Rapaz, você me convida para me dar uma palestra, você foi deselegante comigo, rapaz. Como é que você é deselegante com um professor convidado? Você quer discordar de mim? Discorde com a educação ou discorde depois. Aí nós podemos quebrar o pau aqui na sala da tua casa. Mas não lá, cara. Não, você me desculpa, não sei o quê, não. Eu até pedi uma pizza. Falei, rapaz, o que você vai colocar nessa pizza para mim? Gente, pensa um constrangimento assim. Como é que o povo diz? Torta de climão. Mas aí, acabei ficando. A Janisley falou, não. Mas, sabe, foi um jantar sem conversa, sem assunto. Eu estava comendo um pedaço de borracha. Eu estava bebendo, nem sei o que era. Aí acabou a janta, fui deitar, rolei na cama, porque eu não queria estar ali. Não era aquele, não é que eu estava com raiva dele, mas ficou uma coisa constrangedora. E no outro dia? No outro dia, tomamos um cafezinho básico e tal, fomos para a igreja, terminou, vim embora para Camborão. Não, aí eu falei alguma coisa, ele vinha em conferência, eu conversava com ele e tal, mas assim, nada que era como antes. E o homem morreu depois. Não briguem comigo. Todo aquele que se levanta contra mim, os seus dias serão abreviados sobre a terra. Quem já discutiu comigo, eu aceito o pedido de perdão na minha sala de joelhos. Pode ir. Foi terrível. Então veja, todos nós trabalhamos debaixo da unção de Jesus Cristo. Ele disse, eu vos dou poder e autoridade. Para quem? Quem está no Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? O representante da nova aliança. Agora, Alex, a pergunta é, você quer estar na velha aliança ou na nova aliança? Teve um upgrade. Vou falar numa linguagem que o Lucas vai me entender. Vocês não vão entender, mas o Lucas vai. Uma atualização do sistema. Qual é o iPhone aí mais bam agora aí? 16 Pro Max. Vocês dois também vivem na briga, né? Vocês dois são fera da tecnologia, né? Eu sou nível abaixo. Olha que humildade. Rapaz, nós estamos no iPhone 16, o quê? Cromado? Pro Max. Nós estamos no iPhone. O autor de Hebreus está dizendo, vocês querem continuar com esse Nokia aí? Não, Nokia, que era o tijolão, não era Nokia? Vocês querem continuar com esse Nokia aí de 1,2 kg? Não é melhor um iPhone 16 Pro Max, que pesa 120 gramas? Que faz tudo? O que você quer? Então houve um upgrade da humanidade. Inclusive... depois eu falo. Continuando aqui para a gente tomar... Olha, pessoal, já são 10h25 já. O Giovanni já está quase, se ele se levantar... Não, já... Cristo é o mediador de uma nova aliança, porque foi seu sangue que foi derramado por nós. E ele obteve esse privilégio e responsabilidade porque era o único que poderia mediar essa aliança. Ele é o Deus homem, porque ele é Deus, ele não tem pecado e tem a capacidade de tirar nossos pecados. Porque ele é homem, ele pode ser nosso representante. Vou falar aqui de novo. Nós não somos como os anjos. Os anjos são criaturas, nós somos criaturas. Só que os anjos foram criados individualmente. Nós só fomos criados em Adão. Então assim, tia Lu, Deus só fez 2 pessoas do barro. Ou ele fez você do barro? Não. Ele só fez 2. Os nossos pais. Dos nossos pais veio toda a raça humana. Então todos nós nascemos em Adão. Então o representante da humanidade, que foi Adão, fez com que toda a humanidade ficasse em condenação.
Mas teve um representante da humanidade, do qual se auto-intitulou Filho do Homem, que faz com que todos os seres humanos estejam debaixo dele. Por isso que Jesus morreu uma vez. Se nós fôssemos criados como os anjos, Romualdo, Jesus teria que morrer quantas vezes? De acordo com a estatística dos Estados Unidos, eu estava lendo uma matéria e eu fiz uma descoberta interessante. Vai lá, Daiane, leva lá para o seu escritório isso aqui, tá? Todos os seres humanos que pisou sobre a Terra, nos últimos 9.000 anos, foram 106 bilhões, 400 e alguns milhões de seres humanos. 106 bilhões de seres humanos pisaram sobre a Terra. Até isso, eu li isso tem 3 anos. Tem 3 anos que eu li isso. Então, tá mais um pouco. Mas vamos dizer, naquela estatística, é o IBGE lá dos Estados Unidos. É o Instituto Nacional de Pesquisas. Estavam fazendo pesquisas e fizeram essa descoberta. Mas sabe qual que é o mais impressionante, Leia? Até o século I, só tinha vivido 300 milhões de pessoas na Terra. O boom populacional veio depois do século I. E curioso, né? Quem é que nasceu no século I? Por que houve um boom populacional? 98% da população que já veio sobre a Terra veio depois do Cristo. Tem uma coisa acontecendo, não tem? Tem o que eu acredito que está em Filipenses 4:4, Gálatas 4:4. O Filho do Homem, nascido sob lei, veio na plenitude. Olha que impressionante. Vou deixar as considerações com vocês, tá bom? Então, ele é o nosso representante. Tá, ok? Jesus é o nosso representante. Para terminar aqui esse slide. Nos últimos capítulos, aprendemos sobre as fraquezas e falhas da aliança mosaica. Vimos que não pode tornar as pessoas perfeitas diante de Deus. Não, a lei não deixa ninguém perfeito. Vimos que não há solução real à parte do sacrifício de Cristo por nós. Vimos que o sacerdócio levítico e os sacrifícios diários não podiam restaurar as pessoas. Não podiam. As pessoas continuavam do mesmo jeito. Não tinha transformação. Não tinha retirada de pecado. Não tinha mudança de vida. Uma pergunta natural que decorre disso seria: então, como que as pessoas do Antigo Testamento poderiam ser salvas? Como você responderia isso quando alguém lhe perguntasse, não sei se já foi perguntado, como é que as pessoas poderiam ser salvas lá no Antigo Testamento? Olhando para Cristo. A morte de Jesus redime as pessoas que pecaram mesmo durante a aliança mosaica. No Novo Testamento, somos salvos olhando para trás, para o sacrifício de Cristo. No Antigo Testamento, as pessoas também podiam ser salvas olhando para frente, para o sacrifício de Jesus, na fé. Então, Jesus Cristo, ele é o nosso Salvador. Ele morreu na cruz, foi sacerdote, foi sacrifício ao mesmo tempo. Então, nós podemos ser salvos por sua graça e participar da nova aliança. Só temos coisas boas quando a gente entra na nova aliança. Amém? Vamos tomar um cafezinho?